Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aguardando aqui só a Nath entrar, aceitando. Olá, Nath, tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bom, Boa noite. Jordana? Beleza. Jordana, Bom, você está no seu pessoal, eu acho. O pessoal está entrando aqui agora. Bacana. O pessoal está lá no Zoom também. A gente está explicando para vocês mais uma vez. Estamos fazendo uma transmissão simultânea, vamos estar no Zoom e vamos estar aqui no Instagram com vocês. Inclusive, quem quiser depois... ontem a gente conseguiu um pouco, né, o bate-papo lá, né, Nath? Foi bem bacana com o pessoal. A gente vai fazer a mesma coisa hoje. Eu acho que ele está no concurso. Bom, já temos um minutinho aqui. Como a gente tem uma limitação de 1 hora aqui no Instagram, a gente já vai começar. Jordana, você está me ouvindo? A todos, agradecer a todo mundo que está aqui. Eu vou fazer uma coisa, eu vou desabilitar os comentários. Lá no final, se a gente tiver um tempinho, puder responder alguma consulta, eu habilito de novo. Tá? Mas, bom, prazer estar aqui mais uma vez. Essa é a segunda live da semana da jornada Compliance Ágil. Hoje sou eu que vou falar com vocês. Meu nome é Jordana Jutti, já vou me apresentar, mas antes eu gostaria de agradecer quem está nos apoiando aqui nesse evento, na divulgação, a B2L, Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, a Faculdade Galileu, Faculdade Gran Tietê, Faculdade Dom Ricardo, lá de Botucatu, em São Paulo. Obrigado, acho que o pessoal deve estar mais pelo Zoom, porque a solicitação, inclusive, foi deles, né? Gente, o Jordano está errado. Faculdade Gran Tietê. Vou fazer uma série de avisos para vocês aqui, que eu não posso esquecer, senão a Adriana puxa minha orelha. Vou pedir para vocês entrarem no nosso perfil do compliance.agile e baixar o material para videoconferência de amanhã, que vai ser sobre feedback com Murilo Curti. E tem um exercício para ser feito, que é a janela de Johari. Vocês podem entrar lá na bio, no Linktree, tem o link direto para vocês baixarem. Por favor, completem, façam o exercício, que amanhã a gente vai fazer essa análise ao vivo com vocês. Tá? Então, agradecer ao Murilo pela participação e por ter disponibilizado esse material. Bom, me apresentando, já que eu não estive ao vivo ontem, a Nath, o pessoal já conhece quem esteve, mas meu nome é Jordana Jutti, sou advogado, sou Compliance Officer, sou um dos cofundadores da Compliance Agile, né, junto com a Adriana, com a Panúcia e com a Natália. E vou estar com vocês também amanhã e estarei também na quinta-feira falando sobre Scrum com a Andressa Yoshida. Ontem foi a nossa primeira live, agradeço, foi muito bacana, assim, a repercussão foi ótima, os feedbacks depois também foram excelentes. A gente falou sobre a cultura ágil, a Nath e a Adriana explicaram para a gente os conceitos, né? A gente fez uma análise bem introdutória, a Adriana fez um alinhamento, né? A gente, infelizmente, não consegue esgotar essa matéria, falou que nós vamos apresentar esses conceitos, mas para colocar todo mundo na mesma página, porque nós temos aqui profissionais que já conhecem metodologias ágeis, temos profissionais que não conhecem, tem um pessoal do direito, tem um pessoal que não é do direito, porque a gente está fazendo essa conexão das metodologias com o compliance. Bom, deixa eu passar agora a palavra já para a Nath se apresentar novamente, se ela puder fazer um recap, né, uma recapitulação do que aconteceu ontem para a gente, Nath, por favor. Pode deixar, Jordana. Bom, pessoal, boa noite novamente. É um prazer estar aqui nesse segundo dia com vocês. Para quem acompanhou ontem já me conhece, né? Mas temos novas pessoas, com certeza, também, que não conseguiram acompanhar ontem, que estão conosco hoje aqui. Então, meu nome é Natália Talarico. Eu sou especialista em transformação ágil digital desde 2017. Sou administradora de formação, tá? Tenho um MBA em gestão de projetos, tenho algumas certificações aí desse universo Agile, que há 4 anos eu recebi um desafio de implantar um modelo ágil na empresa que eu fiquei até o final do ano passado, que é o Soluções, e atualmente eu estou à frente da parte de transformação ágil e digital da Space Middle Tecnologia, tá? Que é uma empresa de desenvolvimento de software, onde eu conheci a Adriana, onde eu conheci a Jordana, o Murilo, que vai estar com vocês amanhã, o Bessa, que vai estar com vocês na quinta-feira também. E tive aí o prazer de fazer parte dessa parceria, dessa consultoria do Compliance Ágil com eles e estar aqui com vocês, né? Então,
falando um pouquinho, que o Jordano falou ontem, a gente estava aqui falando um pouco de cultura ágil, tem tudo a ver com o tema de hoje, né? A ideia é que a gente faça esse link de ontem com hoje, de hoje com os outros dias, por isso que é uma jornada de compliance ágil. E a parte do mindset tem tudo a ver com a cultura. E ontem a gente trouxe um pouco, né, do que é importante ter... Jordano, tá dando eco. Qual é o valor das pessoas se enxergarem, da cultura ser viva, né, de você ter algumas mentalidades e algumas aberturas para coisas que estão em voga hoje em dia e que aceleram o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das entregas. Então, hoje a gente vai trazer um pouco desse link com ontem, mas ontem a gente falou basicamente, deu uma introdução dos pilares. Gente, eu tô tentando falar com eles aqui para avisar que tá dando eco, pra gente começar de novo, rapidinho. Então, esperamos que quem estava aqui ontem com certeza vai aproveitar muito mais a live de hoje, né? Quem não estava, está gravado aí, depois assistam, mas a ideia é a gente dar uma continuidade no dia de hoje. Contigo, Jordano. Vamos lá, Nath. Hoje, então, nós vamos falar sobre mentalidade ágil ou mindset ágil. Já começando a fazer uma conexão... Gente, espera aí que eu vou tentar falar com eles. No ambiente de negócio global, cada vez mais complexo, né? Hoje mais do que nunca, né, em constante transformação, previsibilidade e clareza são artigos de luxo. A gente não pode mais contar com isso, né? Nesse contexto, os modelos de hierarquia muito rígida, eles tendem a falhar. E que é um modelo com hierarquia mais rígida do que o compliance, né? Ainda mais aplicado ao direito, né? O universo jurídico, por si só, ele já é tradicionalmente rígido. O compliance, então, nem se fala. Só que o compliance é uma ferramenta que precisa encontrar formas para dar respostas rápidas em ambientes... Melhorou agora, né, gente? E, com isso, cumprir o objetivo da conformidade, né, de entregar para as organizações que estejam de acordo com as leis, com as normas, com tudo que é aplicável. E é aí que entra, na nossa história, as metodologias ágeis. Só que ser ágil não é simplesmente adotar a ferramenta. Tipo, pegar os profissionais dos departamentos, misturar num squad, utilizar um quadro Kanban, fazer as cerimônias do Scrum, né, as plannings, as daily meetings, as retros, as reviews. Isso, inclusive, vai ser motivo do nosso assunto na quinta-feira. Só que, para você implementar uma mentalidade ágil, antes de mais nada, é preciso mudar a cabeça. Mudar o mindset do tradicional para o ágil, do mindset do fixo, de crescimento, de escassez para mudança, né? Eu vou pedir para a Nath, então, falar para a gente essa conexão, por favor, Nath, entre o mindset e a agilidade. Vamos lá, gente. Então, assim, além da definição do termo, e aí foi o que um pouco do Jordano falou, né? A gente já ouviu falar, vocês já devem ter ouvido falar. Gente, eles tiraram comentários, tiraram da empresa, né? Estão no modo avião, tentando avisar. O mindset do empreendedor, né? A gente escuta muito essa palavra, né? Mas o que significa isso, né? O mindset é o quê? De comer, de passar no cabelo, né? Como é que a gente aborda essa parte, né? E assim, além da definição do termo, gente, que significa mentalidade, o mindset está intimamente ligado à transformação cultural e transformação digital, tá? Que são coisas diferentes, mas complementares e uma precisa da outra. Né? Então, o mundo atual está cada vez mais conectado, né? Se transformando cada vez mais, exige das pessoas uma resiliência maior, uma abertura para novas ideias, a vontade de aprender, de fazer diferente do que a gente fazia antes. Né? Se antes a gente tinha uma crença de que talento e sorte eram imprescindíveis para que as pessoas se destacassem, ele já nasceu com sorte, nasceu virado para a lua, nasceu numa família rica, e etc. Estou no mudo. Voltei. Estava no mudo no Zoom. Acho que agora sai. Bom, vamos lá. Desculpa aí, pessoal. Voltando, da crença nascer numa família que é empreendedora, que é empresário e tudo. Hoje em dia a gente observa uma grande aliada do sucesso, que é a atitude mental progressiva. Tá? Então, gente, eu já mutei a Nath, continua dando eco. Não, mas eu recebi alguns feedbacks da live de ontem no meu Instagram, no meu direct, e aí eu estava falando com um profissional de TI, trouxe para mim, o Diogo deve estar assistindo hoje, aí trouxe para mim a questão de que o maior desafio são as pessoas.
né? E não os processos, as ferramentas. E sim, o maior desafio são as pessoas, porque a gente está falando de cultura, que envolve pessoas, a gente está falando de mindset, que envolve pessoas, a gente vai falar de engajamento, que envolve pessoas, né? E as ferramentas por si só, elas não agregam, né? Elas não fazem com que o processo aconteça. As pessoas ali precisam estar conduzindo aquilo, e elas precisam ter um mindset propício para isso, né? Então, o significado mesmo de mindset é o conjunto pela nossa mentalidade dominante. Tudo que acontece à nossa volta. E é a percepção que cada um tem da realidade que a gente está inserido hoje, e isso norteia a nossa vida. Então, o livro mais conhecido, né, é o próprio Mindset, né, que é da Carol Dweck, que fala da nova psicologia do sucesso. É nele que a gente se baseou para fazer essa live, é nele que a gente tem se baseado para todas as nossas construções. E aqui eu queria falar um pouco, basicamente, dos dois tipos de mindset que esse livro traz, né, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. E o Jordano falou antes de passar a palavra para mim, né, de sair do mindset tradicional para o mindset ágil, sair do mindset de escassez para uma abundância. Então, toda vez que a gente falar mindset fixo e mindset de escassez, a gente está falando basicamente da mesma coisa, e mindset de crescimento e mindset de abundância também é a mesma coisa, e os dois são opostos um do outro. Tá? Então, basicamente, quando a gente está falando de mindset fixo, tá? A gente está falando da gente acreditar que as capacidades, as habilidades e inteligências não mudam, né? São pessoas que creem que nasceram é nato, inteligência nata, habilidade nata, né? Errar é um ponto que é inadmissível porque significa fracasso, tá? Não acreditam no aprendizado pelo esforço, e é raro assumir responsabilidades. Aí aqui, parece ruim, né, ter um mindset fixo, então, não necessariamente, né? E o nosso mindset predominante, todos nós temos um pouco dos dois, a gente vai falar um pouquinho, né? Mas não tem bom, ruim, certo e errado, né? Tem o que pessoas de mindset fixo agregam de valor ou entrega de resultados, e o que pessoas de mindset de crescimento também agregam de resultado. E, em contrapartida, o mindset de crescimento já consegue enxergar os obstáculos e limitações como oportunidades de superação, de aprendizado, né? São pessoas movidas a desafios, né? Geralmente não conseguem ficar ali na zona de conforto, gostam de sair da zona de conforto, né? Entendem que a prática, o treino, eles são foco para aperfeiçoar, né, atenção, memória, capacidade, julgamento. Então, basicamente, fazendo esse paralelo conceitual, tá, de fixo e crescimento. E aí queria trazer um pouquinho os pensamentos que são comuns em relação a esses dois mindsets, fixo, de escassez, e crescimento e abundância, para a gente começar, para que vocês comecem a se identificar aí. Né? Então, quando a gente está falando de pensamento fixo, né, o pensamento comum poxa, esforço é ruim, né? O fracasso é ruim, ambos vão indicar que você não tem capacidade, né? Nem inteligência suficiente, poxa, eu não sou capaz, não sou bom o suficiente, né? Que nem, poxa, no momento de pandemia não tem vaga de emprego, né? Momento de pandemia, minha empresa não vai conseguir se destacar, ela vai naufragar, quais são minhas chances no mercado nesse momento? Esses são pensamentos que caracterizam um mindset de escassez, né? E aí eu faço algumas perguntas para vocês refletirem. Né? Será que você não trabalha bem bastante porque você tem medo que os seus esforços não tragam um aumento de salário, por exemplo? Um reconhecimento atrelado a isso? Né? Será que a gente não demonstra, e trazendo até para a vida pessoal, será que eu não demonstro carinho para as pessoas que eu amo, que eu tenho medo de que esse esforço não seja reconhecido, recompensado, que eu seja rejeitado? Né? Então, entendam que isso a gente pode trazer tanto para a vida pessoal quanto profissional. E é exatamente esse tipo de pensamento que vai definir o paradigma de escassez. Tá? Então, medo, insegurança, eles são altamente disseminados nesse modelo de pensamento, que vai bloquear a visão de vocês para a oportunidade de crescimento e de aprendizado. Né? Então, exatamente, você acaba bloqueando, tendo crenças limitantes, e isso te limita a evoluir. E, em contrapartida, o mindset de crescimento e de abundância, né, ele tem uma frase muito boa que eu acho que resume o mindset de crescimento, que é uma frase do Ayrton Senna, né, que ele fala assim, não tenho ídolos, tenho admiração por trabalho, dedicação e competência.
ele perdia várias vezes, em várias ocasiões, mesmo se esforçando tremendamente. E tendo competência para vencer. O cara era rapaz, né? Mas foi trabalho dele, dedicação e competência que fizeram dele o campeão. Né? Então, eu acho que isso é algo que acaba trazendo a realidade para vocês. E aí, alguns pensamentos, né, do paradigma de abundância, né? Poxa, diante de tantas mudanças, de tanta instabilidade, quais são eu tenho possibilidades infinitas de crescer, né? Poxa, os desafios do mercado vai fazer com que eu aprenda mais rápido, né, e aprenda mais. Se eu não achar um emprego que me satisfaça, eu vou criar um emprego. Né? Então, a gente acaba precisando recorrer a outras alternativas, e isso sim é um mindset de crescimento, de abundância, né? Um mindset ágil. Tá? E aí, para fechar, pode falar. Só estou vendo aqui, eu não sei, eu estou com o meu microfone aberto no Zoom e você está com o seu fechado. Vamos trocar? Deve ser por causa do eco lá. Acho que a Adriana... eu abri... Eu abri e fecharam de novo. Não sei se a Adriana estava dando eco, mas quando eu falei lá, eu acabei abrindo. O pessoal perdeu tudo? Ainda bem que eu falo alto, né? Agora tá tudo bem, Dri? Não? Tem alguma coisa ruim lá no Zoom? Temos. Quer que volte, Adriana? Você prefere que volte assim? Tá melhor? Então vamos, ok. Segue em frente agora. Foi? Tá bom. Tá bom. Desculpa, gente. Vamos lá. Se você fosse me interromper para fazer algum ponto. Estou de olho nos dois aqui, dos monitores aqui. Vamos lá, gente. Dando sequência aqui e dividindo esse público em outras duas definições, né, em outros dois conjuntos de pessoas, né, a gente tem um estudioso que se chama Benjamin Barber, né, que ele disse certa vez que ele não divide o mundo entre fortes e fracos, entre sucessos e fracassos. Ele divide entre indivíduos que aprendem e indivíduos que não aprendem. Tá? Então, todos nós, a gente tem os dois mindsets, que nem eu falei. Né? O que a gente tem que perceber é em que situações da nossa vida a gente, e aí trabalho, relações pessoais, gente, habilidade física, estou falando da pessoa, de vocês como um todo, né? Em que situações eu utilizo o mindset fixo e como que eu posso tomar atitudes para alterar esse mindset, né? Para que eu possa aceder a um estado de desenvolvimento ao invés de um estado de julgamento. Mas é possível? É, muito possível, porque a gente nasceu, aprendeu aí a andar, a correr, a fazer um monte de coisa que era bem difícil, e a gente caía e levantava e não estava fracassando, né? Mas o Jordano vai falar um pouquinho para vocês, né, um pouco das barreiras da adoção, mas é difícil a gente mudar o mindset porque as decisões são baseadas em experiências passadas, em crenças limitantes, né? A gente foi criado aí por pai, mãe, vó, tio, tia, professores, né? A gente tem uma vasta experiência. E essas experiências, em algum lugar dessa nossa jornada, a gente deixou estacionada a nossa capacidade de superação. Tá? E aos poucos a gente vai assumindo o mindset fixo. A gente não nasce com o mindset fixo, a gente nasce com o mindset de crescimento. Né? E aí, em algum momento, a gente estaciona isso e começa a abraçar o mindset fixo de acordo com as crenças limitantes. E trazendo isso para a nossa jornada, né, eu queria, Jordano, que você explicasse um pouquinho para o pessoal quais são as barreiras para adotar um mindset ágil no compliance. Nath, se existem uma dificuldade natural, né, se há uma dificuldade natural para mudança de mindset, isso no compliance acaba ficando gritante. Por ser fundamentalmente ligado ao direito, né, que por si só é muito tradicional, muito engessado, né? Quando se fala em compliance, então, nós estamos falando de cumprimento de leis, cumprimento de normas, estatutos, basicamente isso para dar conformidade da empresa com todo esse universo normativo. Acontece que existe um apego, se é que eu posso dizer assim, às práticas tradicionais, né? O direito é aquilo que até hoje a gente vai para os tribunais, tem que colocar a toga para falar, para fazer uma sustentação, né? O pessoal pôde acompanhar aí durante bastante tempo as transmissões do STF, veio isso, né, lá da Lava Jato, então a gente é muito tradicional. Então tem uma resistência dos profissionais do direito
né? Eu me incluo dentre eles, né? Que eu já vivi muito tempo nesse universo, afinal, tem mais de 20 anos, né, de advocacia, com relação à mudança. E, além disso, no compliance, existe muito pouco tolerância a erro. Aí eu não estou me referindo a aceitar um erro de não conformidade com a norma, não é isso. Mas, assim, é de não aceitar um erro no processo em si, né? Seja ali na implantação ou seja na gestão. E isso de não aceitar erro acaba inibindo a inovação. Você inibe a criatividade, inibe a inovação também. E é dessa intolerância a erros, né, que os líderes de compliance têm aliado a essa intolerância a erros. Os líderes de compliance eles também não têm muitos skills ou muitas habilidades de gestão de processo, de gestão de mudança, também da gestão de conflitos ou propriamente em si da inovação. Então, a mudança do mindset, assim como a adoção no compliance, é uma mudança, acima de tudo, cultural. Quando a gente está falando em compliance, a gente fala de cultura de integridade, né? Não adianta a empresa querer ser compliance, estar compliance, né? Estar em conformidade fachada. Ou ela tem a cultura da integridade ou ela não tem. Então, o primeiro pilar de compliance, isso a Adriana falou para a gente na live de ontem, é o suporte da alta administração, né? Que a gente chama de tone of the top. O tom da cultura vem de cima. O líder, a alta gestão, o CEO, o diretor da empresa, aquele que personifica a empresa, ele tem que ter a cultura da integridade. E isso também acontece no mindset, né? Para uma empresa adotar um mindset, tem que mudar essa cultura também, né? Em primeiro lugar, os líderes de compliance precisam mudar o mindset, não é isso? Perfeito, Jordano. Exatamente. Todo mundo precisa adaptar, mas a gente precisa começar de algum lugar, né? Que foi o que o Jordano falou. Na agilidade, a gente também tem esse movimento, né? Que precisa do patrocínio da alta administração. Então, ontem, em alguns momentos, depois a gente foi para o Zoom, né? E aí uma pessoa, esqueci o nome dela agora, não estou me recordando, mas falou, poxa, eu não sei nem por onde começar, né? E a gente acabou dando algumas dicas, eu acabei nem falando, mas se você tiver hoje no vídeo, não sei se foi Janaína, não lembro o nome dela, mas ela falou isso, não sei nem por onde começar. E aí, se eu pudesse dar uma dica, gente, comecem pelo patrocínio da alta administração. Se a alta administração não estiver comprada, né, com agilidade, com programa de compliance, com estar em conformidade, não adianta. Né? Ontem também uma pessoa trouxe, depois do Zoom, né, a gente acabou estendendo lá porque ficou ruim a transmissão, a gente estendeu e uma pessoa trouxe, poxa, vou implantar um programa de compliance e fizeram a pergunta, e como é que fica o caixa 2? Cara, não fica, porque não tem caixa 2 quando a gente está implantando um programa de compliance. De jeito nenhum. Do mesmo jeito, não tem. Então, ou a alta administração quer um programa de compliance, quer estar em compliance, ou a alta administração quer adotar um mindset ágil, uma cultura de agilidade e adotar formas, ou não adianta. Se o time, a equipe, tiver vontade, ela vai começar a movimentar aquilo, ela vai embarreirar na alta administração, ela vai embarreirar na média gerência, ela vai ser embarreirada pela liderança, porque a liderança não vai comprar aquilo. Então, assim, existe um movimento de agilidade bottom-up, de baixo para cima, mas ele é essencial que aconteça top-down. Né? Ele precisa acontecer top-down para o bottom-up funcionar, e aí em algum momento isso se encontra. E o nível de maturidade, quando a gente está no nível de maturidade, o que mais a gente precisa modificar é a média gerência, são os médios líderes, que muitas vezes a alta administração, C-level, né, compra, quer fazer a base, começa a fazer, só que não convenceram a média liderança, aí temos um problema. Né? Então, sim, a gente precisa mudar o mindset primeiro dos líderes, né? E aí eu estava até pensando, a gente estava aqui falando, trazendo várias coisas para a live de hoje, falo de como mudar o mindset dos líderes ou de como os líderes mudarem o mindset da equipe. Não, a gente decidiu, né, por bem, começar por vocês líderes, e não entendo, temos liderados aqui também, então é aquilo que eu falei. A mudança de mindset ela tem que ser de todos. Mas como eu preciso que o líder tenha um mindset alterado, modificado e transformado, né, eles são os principais públicos. Né? É lógico que o líder de compliance vai trabalhar com times multidisciplinares,
multidisciplinares, então o time também precisa estar com o mindset transformado. Mas é muito mais fácil ter o líder impulsionando a equipe do que a equipe impulsionando o líder. Acaba virando um ciclo, né? Vira um ciclo virtuoso que o líder puxa pelo exemplo e a equipe vai junto. No compliance a gente fala que todo mundo tem que ser compliance officer na empresa. A partir do momento que compra a cultura, todo mundo vira. E da mentalidade age a mesma coisa, né? Perfeito, perfeito. Eu queria trazer alguns exemplos de lideranças, né, que têm um mindset fixo ou mindset de escassez e lideranças que têm um mindset de crescimento ou de abundância. Né? Então, quando a gente fala de líderes que têm mindset fixo, né, são líderes que acabam trazendo um resultado bom para si. Né? Eu participei disso, eu fiz aquilo, ao invés de dar o mérito para o time. Né? São pessoas que acabam se concentrando na crítica, depreciando os outros, acabam buscando culpados, né? A gente fala muito da doença do ciúme, né? Acabam buscando culpados. Cara, quem é o culpado? Né? Não tem culpado, não é isso, gente. A gente falou muito ontem de trabalhar em colaboração, né? Em times multidisciplinares, auto-organizados. Então, se eu não estou entregando um objetivo, ninguém está entregando. A empresa não está entregando, não tem o culpado, né? Não vou pegar o Zezinho lá e vou demitir o Zezinho ou punir o Zezinho porque ele fez alguma coisa. Não, se ele fez alguma coisa, alguém deixou de orientar, alguém não acompanhou, alguém não direcionou. Então, não tem esse negócio de buscar culpados. Então, e os líderes de mindset fixo buscam culpados. Né? Até porque a gente fala muito em time, né? Todo mundo unido para vencer. Para vencer. Então, todo mundo pelo fracasso e pelo sucesso. Né? Então, se fracassou todo mundo. Se tivermos sucesso para todos. Né? Tem mindset fixo também, o sucesso acaba não sendo duradouro. Por quê? Porque quando eles se deparam com o fracasso, eles tendem a desmoronar. Né? Então, eles não conseguem, né, ser resilientes o suficiente para continuar. E acabam se concentrando muito em resultados e não nas pessoas. Muito não, apenas nos resultados. Então, entregou ou não entregou o resultado. O que aquela pessoa está passando, ou como aquela pessoa... a gente consegue alavancar o desempenho daquela pessoa, isso não é pensado por líderes de mindset fixo. Enquanto os líderes de mindset de crescimento, eles já fazem para melhorar as próprias habilidades, desenvolve times de alta performance, identificam o que aquela pessoa tem de melhor, para botar essa pessoa para fazer o melhor no lugar certo. Líderes que têm esse mindset conseguem identificar as habilidades, né, sejam soft skills ou hard skills, né, conhecimentos técnicos ou comportamentais, para botar a pessoa certa no lugar certo. E aí sim eles têm um sucesso mais perene, diferente do líder de mindset fixo. Por quê? Porque eles estão concentrados no processo de ajudar os funcionários a alcançarem esse objetivo. Né? Eles estão construindo equipe com mentalidade de crescimento. E aí eu queria, quem não estava na live de ontem, né, me ouviu dizendo que eu já fui uma chefe e uma líder carrasca. E hoje, conversando com a Adri falou bem assim, mas você era carrasca de estressada ou você era carrasca de mindset de escassez? Eu posso dizer para vocês agora que eram os dois. No Brasil eu falei, não, era mindset de escassez. Mas eram os dois, mas eu tinha muito do mindset de escassez. De ficar procurando culpado, não, isso aqui não tá bom, não, isso aqui só vai tá bom quando não tiver esse erro de português. Eu sou chata de português, eu encho o saco, enchia, né? E essa publicação só vai sair quando isso tiver acontecido. Eu chamava as pessoas na minha mesa na época era Skype, e o pessoal já vinha, meu time já vinha. Vinha, e eles falavam depois pra mim, putz, subiu o popô, a Nath chamando, lascou, entendeu, tadinho? Eles tinham vontade de falar que não estavam na empresa, né? Que estavam no banheiro, não conseguiam ir. Às vezes até dava uma dor de barriga e corria para o banheiro. Né? E quando eu comecei a estudar tudo isso, né? E aí eu falei para vocês ontem, repito, eu perdi todo o meu time naquela época, tá? E uma dessas pessoas, eu tenho hoje eles como amigos, né? Como pessoas que eu troco, né? Que acompanharam o meu crescimento e hoje falam, hoje você é uma líder muito melhor. Mas eu perdi eles enquanto time, todos eles. E quando eu comecei a estudar tudo isso, né, que eu estou compartilhando com vocês, eu precisei me reinventar. Eu consegui desenvolver esse mindset de abundância. Perfeito, não, ninguém ainda tem um mindset de escassez para algumas coisas? Tem, principalmente para a vida pessoal. Né? E quando eu estou aqui, já é a segunda live de mindset que eu faço, a primeira
foram vários tapas na minha cara. Eu ensinando um pouco, falando assim, tá, mas você não faz isso. Então, e tudo bem. E tudo bem, né? Que é o meu lema com a Adriana, com o Jordano, tá tudo bem, gente. Então, eu fiquei pensando, pode falar. Não, essa coisa, até estou lembrando da Adriana aqui falando, né? Que isso é uma coisa muito bacana que a gente tem na nossa equipe, de sempre puxar para o mindset da abundância, né? Para o lado positivo. Quando a gente vê que um de nós está ali indo para esse caminho, a gente, peraí, chama para conversar. A gente alerta e as outras conseguem nos resgatar, porque é uma armadilha. Se a gente deixar, não é um passe de mágica, ser ágil, ser abundante, não é, né? A gente tem um todo, como você falou mais cedo, das cristãs que nos arrastam e nós as arrastamos a vida inteira. Então, isso é mais uma coisa bacana da mentalidade ágil na equipe, né? Perfeito. Então, eu queria trazer... Minha conexão deu uma falhada aqui. Voltou. Siga em frente. Foi a nossa. Acho que é a minha. A gente reuniu. Aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo? Caiu aqui das duas, geral. Até passei para o 4G agora no celular e voltou as duas. Acho que estão ouvindo. Vamos seguir, por favor. Vamos lá. Meu Deus. A gente gosta com emoção. Não, fomos para o backup aqui. É mentalidade ágil, né? Tem que lidar com os imprevistos. Já mudei para o 4G aqui. Vamos embora. Qualquer coisa me avisa aí. Primeiro ponto, então, galera, enxergar o feedback como oportunidade de desenvolvimento. Né? Então, tem gente que já chega para o feedback e trava, já vou receber um feedback. E aí trava, já nem escuta o que a pessoa está falando. Ou já quer se defender. Mas por isso. Não, gente. Se a pessoa está te trazendo um feedback, ela sentiu e ela percebeu isso. Então, vamos dar ouvidos, né? Vamos escutar e vamos entender que se ela teve uma percepção, não foi à toa. Né? Então, assim, vamos ouvir, vamos estar abertos, enxergar isso como uma oportunidade de desenvolvimento e não como crítica, né? E não como uma pessoa quer me ferrar, a pessoa quer, desculpa, palavrão, logo na coisa, na live de compliance. Foi de leve. Não, isso não é palavrão. Não é palavrão. Não é. Hoje em dia não. A pessoa quer puxar meu tapete. Então, assim, o feedback é uma oportunidade de desenvolvimento. Entendam isso, tá? E vocês vão ver. E eu era uma pessoa também que não conseguia ouvir feedback. Eu já ouvia, eu já retrucava. Não, mas eu fiz isso por causa disso. Muito na defensiva, né? A gente está o tempo todo na defensiva. Não. Pessoal, tá todo mundo vendo e ouvindo a Nath? Então, assim, escutem os feedbacks. Primeira dica. Segunda dica, reconheçam que o esforço é matéria-prima para o resultado. Tá? Então, nesse mundo novo digital, né, a gente precisa de pessoas que vão correr atrás das metas. Né? Então, o esforço é matéria-prima para o resultado. Ninguém não cai de céu, o papai do céu não vai bater na porta e falar, entrega os seus sonhos, a capacitação dos seus sonhos, corram atrás disso. Né? Isso entendam que estimular isso nas pessoas também faz com que vocês tenham mais sucesso. Persistência, mesmo diante de grandes desafios. Né? A gente ia falar ontem, acabou não falando, mas o mundo VUCA, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? O V de volátil, tá? Temos em inglês, né? Mas é volátil, incerto, complexo e ambíguo, tá? O VUCA. Ele traz uma série de obstáculos, tá? E se a gente desistir no primeiro, a gente não vai conseguir promover transformação. Então, a gente precisa persistir e ser resiliente. Né? A vontade de aprender, ter humildade de aceitar que você não é um ser acabado, que a gente está em constante transformação e desenvolvimento. Assim como o programa de compliance nunca acaba, está sempre sendo melhorado. Não acaba. Programa de compliance, agilidade, a gente nunca vai atingir o nível de maturidade que a gente quer. Sempre vai ter um step para a gente pular e para a gente percorrer. Então, a gente está em constante aprendizado, gente. Não achem que vocês sabem de tudo, que a gente sabe de tudo, que a gente não pode aprender mais nada. A gente pode aprender e a gente aprende todos os dias, se a gente parar para observar. Né? Então, tenham sempre essa vontade de aprender e a humildade de, poxa, beleza, a Nath falou um monte de coisa aí, Jordano falou um monte de coisa, eu me identifico com esse mindset fixo em alguns momentos. Quero mudar?
legal, que bom que você quer. Ele está trazendo coisas de como vocês podem transformar. O primeiro passo para a transformação é conhecer o problema, saber que você está ali, né, com ele, que aí você pode atuar. Perfeito, perfeito. Outra coisa, capacidade de arriscar, gente. Então, geralmente o executivo ou o líder que tem um mindset de crescimento para transformação digital aceita risco. Tá? E em caso de erro, foi o que eu falei ontem, erra rápido, aprende rápido e muda na mesma velocidade, tá? Não precisa ser eficiente 100% do tempo, a gente não tem essa capacidade, nós não somos máquinas, não somos robôs, né? Se fosse, talvez seria mais fácil, né? Pelo contrário, é nós, eu sei, porque eu acho que a gente deixa as coisas complexas. Não sei, mas não quero saber também, eu prefiro ser pessoa, que a gente continue evoluindo, né, enquanto pessoas, enquanto profissionais, para que a gente consiga fazer dos nossos ambientes, tanto familiar quanto profissional, os melhores possíveis, né? Não quero ser substituída por máquinas. Não, a nossa criatividade por enquanto ainda não. Por enquanto. Se Deus quiser. Outra coisa, gente, perfil colaborativo, a gente falou muito, né, disso. O mundo novo pede parceria. Né, trabalhar junto é a atitude-chave para o sucesso do mundo digital, do mundo ágil, do compliance. Né? Então, nessa nova era, as pessoas precisam ter um DNA colaborativo, muito mais do que um DNA competitivo. E nós temos dentro de nós DNA competitivo, é normal. Né? Quando vê que não, estou ali competindo. Né? Eu gosto de competir, às vezes, né? Principalmente na minha vida pessoal. Né? No profissional já aprendi muito. Então, preciso também, né, trazer, não deixar esse nível de competitividade tomar conta da minha vida pessoal, né, e trazer esse DNA colaborativo, de que juntos a gente consegue ter um resultado melhor, né, um resultado mais eficiente, mais eficaz. E por último, antes de passar para o Jordano trazer as vantagens do mindset do compliance, né, quem tem um mindset de crescimento não inveja o sucesso do outro, tá? Mas comemora a vitória coletiva. Tá? Não preciso fazer tudo sozinho, o outro pode fazer, o outro pode ser bem-sucedido e eu posso ficar feliz em ter ajudado. Né? Então, esse sim é o mindset de crescimento. Então, se você se identificou com alguma dessas coisas, aí você já está no caminho certo. Jordana, eu queria que você falasse um pouquinho da adoção do mindset ágil no compliance. Tá, começando por esse gancho que você deu aí, eu acho que é fundamental. Assim, uma das coisas mais impressionantes quando a gente, contando um pouquinho da história pessoal aqui, até fazendo um breve parênteses, quando a gente entra e dá de cara com a cultura ágil, uma coisa é conhecer a teoria, né, Nath? Eu já tinha lido aquele livro do Scrum, né, fazendo o dobro na metade do tempo. Eu li lá o Lean Startup, do desenvolvimento ágil. A gente lê, assim, eu como gosto muito, sempre gosto muito da conexão dessas tecnologias, na vida como um todo, não só na profissão, eu sempre estudei muito. Mas nunca tinha visto, né, na prática acontecer, a magia da agilidade acontecer. Isso foi, eu tive a oportunidade, né, com a Adriana, quando ela me convidou para a gente implementar o projeto de compliance na Space Needle, né, que hoje em dia vocês são colegas lá, e a gente veio tratando com o Murilo, que é o CEO de lá, e até que o dia, né, a Adriana me chamou, foi lá para São Paulo, eu sou de BH, e agora está cada um num lugar, né, nessa realidade online, não faz diferença mais, mas fui lá para a gente, o contato humano ali, né, perto, o calor humano, olho no olho, faz muita diferença ainda. A gente está com saudade disso. Então, quando eu fui e a gente foi fazer a reunião de kickoff, apresentar o projeto de compliance, já começar pelo pilar da alta administração, eu tomei um choque de realidade ali, assim, na Space Needle. Inclusive, assim, eu fui todo descolado, né? Fui assim, já entendi, a Space Needle é uma startup, ela está ali dentro da hold de startups da Ion, é super legal as coisas assim. Então, eu vou falar com o Murilo que a gente vai implantar um programa de compliance na Space, mas a gente não vai fazer no método tradicional de castigar os erros, não. A gente vai fazer recompensando os acertos. O Murilo virou para mim, peraí, não. Aqui não tem dois jeitos de fazer. Aqui só tem um jeito de fazer e todo mundo colabora, um ajuda o outro para alcançar os objetivos. Cara, eu falei, comecei a rever as coisas. E aí entramos no projeto, né? Começamos a rodar o projeto, a Vanúcia veio para a gente, quando a gente foi fazer um segundo programa de compliance também do Startup Coligada, a Mavi, que trata de diagnóstico de doenças raras, um projeto super bacana, super engajado nos objetivos de desenvolvimento
social da ONU, a gente postou isso hoje no Instagram, e aí vi a magia acontecer mesmo, né? Das equipes, é muito time, isso que você falou, a competição existe no sentido assim, a gente, igual ontem você deu o exemplo do Ironman, né? Eu já fiz triatlon, então eu já fui aquele pato, né? Nadava, corria, pedalava, mas não fazia nada direito, igual o pato, nada, voa e corre, mas não faz nada direito. Mas aquela coisa da autossuperação, sabe? A gente está querendo sempre melhorar. Enquanto a gente está num contexto, num time, de uma mentalidade ágil, isso acontece assim, naturalmente. A gente está aqui nesse projeto de fazer essa jornada, tá todo mundo na correria, nos seus afazeres, mas é muito legal porque, peraí, você não está dando certo, o que eu posso te ajudar? Tem algum obstáculo? A gente vai falar disso, né, nas cerimônias, na quinta-feira, mas tem muito disso, desse acompanhamento. E eu falo que é completamente aplicável ao compliance. Teve gente que veio falar conosco, né, no planejamento, inclusive, assim, a repercussão foi muito maior que a gente esperava. Eu acho pelo esse ineditismo mesmo. Falar, conheço a metodologia ágil, conheço compliance, mas como juntar as duas coisas? Ciclo curto das metodologias ágeis. A gente planeja, que a gente chama de sprints, né? 1, 2 semanas e faz uma entrega ali dentro do projeto de compliance. Isso para o compliance é perfeito, porque, como eu falei mais cedo, não tem um projeto pronto e acabado. A gente tem um projeto ali que a gente tem que entregar uma primeira versão do programa de compliance o mais rápido possível, no menor tempo, com o menor custo. Isso é que gera valor para o nosso cliente. Até ele ver o núcleo do compliance formando, aí a gente vai entendendo através dos pilares, né? A Adriana falou ontem do risk assessment. A gente mapeia a empresa, entende onde que estão os riscos, onde que ela está mais exposta, onde que ela está mais distante do compliance com a legislação, e a gente começa a atuar por ali. E vai fazendo ciclos, vai rodando, vai fazendo as sprints, vão fazendo as entregas. Aí a gente vai falar depois dos termos, né? Atingindo os backlogs, os objetivos e tudo mais. E é muito legal. Então, voltando aqui, fechando esse pequeno parênteses, gosto de falar pouco, né? Advogado, deixa eu falar, a gente fala muito. Fazendo a conexão ali, você me perguntou das vantagens, né? Fazendo a conexão com compliance, a adoção das metodologias ágeis, a partir desse mindset ágil que você falou, gera, a gente podia falar muitas, várias vantagens aqui, mas eu destaquei 3, não tenho tempo aqui para falar. A primeira que eu posso deixar para vocês é a organização dos processos. A dinâmica da divisão do projeto, que a gente quebra um objetivo macro em vários objetivos menores, né? Pode ser ali na implantação do projeto de compliance em si, porque a gente está falando do pessoal que está começando a implantar, quem não tem compliance ainda, ou quem já tem, fazer a gestão do programa de compliance em si, fazer essa quebra, dividindo um objetivo macro em vários subobjetivos, né, que são sempre trabalhados e alcançados ali em ciclos curtos, né, eu falei para vocês, através das sprints. E uma coisa mágica que acontece também, que eu achei assim, incrível, são os acompanhamentos diários. A gente tem reuniões diárias, né, as daily meetings. Em algumas corporações, né, é super legal. Quando a Vanúcia veio trabalhar para a gente, ela ficou encantada com isso. São as stand-up meetings, né? Reuniões em pé. A gente não faz em pé porque a gente hoje em dia faz tudo online. Mas eu já tive na empresa. Eu fui fazer uma reunião numa startup, uma empresa de tecnologia, uma vez em BH. A gente estava ocupando a sala de reuniões. Aí, de repente, um pessoal do lado, tudo de vidro, né? Aquela coisa bem transparente, um pessoal no corredor do elevador, tudo em pé. E a gente já tinha terminado o horário, estava batendo papo ali. Falou, gente, vamos desocupar a sala. O pessoal ali está sem lugar para fazer reunião. Aí a gente foi chamar. Aí o pessoal, não, era o pessoal de TI, do desenvolvimento. Não, aqui é uma stand-up meeting. A gente faz reunião em pé, porque essa reunião não pode passar de 15 minutos. Para todo mundo agir, a coisa acontecer. Então, tem essas magias, a gente vai falar também mais um pouquinho para frente. Então, todas essas cerimônias vão levando a gente para frente no projeto, e conduz a organização, uma organização de projetos quase que natural. Ela flui naturalmente, a gente estabelece os nossos objetivos, a gente faz um planejamento ali para aquela sprint, divide as tarefas, divide as responsabilidades e todo dia a gente tem um contato, né? Ali a gente demonstra para os colegas o que nós fizemos, eles demonstram para a gente a mesma coisa, a gente explica o que a gente ainda vai fazer. E a gente também verifica se cada um dos membros do time tem algum impedimento, alguma objeção, tem alguma dificuldade para alcançar o resultado. Porque se for o caso,
existe até uma redistribuição de tarefas, um ajuda o outro, e isso é muito legal. E com isso é possível ter uma visão mais clara do que fazer para alcançar os objetivos, uma visão mais clara das responsabilidades em si, quem tem que fazer o quê, e aquela coisa assim, não dá para enrolar numa metodologia ágil. Pessoal, hoje eu não fiz porque eu tive impedimento, falta de tempo. Se amanhã ele chegar e falar que teve impedimento, falta de tempo, das duas, uma. Ou ele não está gerindo bem o tempo, ou nós dimensionamos errado, né? Aquela tarefa pode acontecer. E está tudo bem. E está tudo bem. A gente arruma. Por exemplo, a gente não gastou meses num projeto para descobrir que lá na frente foi dimensionado errado. A gente gasta 1, 2 semanas. E ali a gente vai redistribuindo. Então, a gente tem essa visão mais clara das responsabilidades, de quem é responsável por cada uma das tarefas, e até mesmo da visão dos impedimentos que existem, porque cada um vai se manifestando. Aqueles que a gente nem sabia que existiam, ou aqueles que vão surgir. Uma pandemia no meio de um projeto de compliance, né? É uma loucura para quem trabalha ali no modelo de cascata tradicional, né? No compliance a coisa existe, a transparência, a flexibilidade que você falou mais cedo. Então a gente também vê de que forma, não só a pessoa responsável pelaquela entrega, mas todo o time pode colaborar para vencer. Então essa organização de processo eu acho fundamental. E é dela que surge uma segunda vantagem, que eu queria trazer para vocês aqui hoje, que é justamente a interação entre os indivíduos. Vai muito na linha de tudo isso que a gente está falando, né? O fato do foco da metodologia ágil ser a interação entre as pessoas é o que facilita a vida do time de compliance, né? Permite que as tarefas elas possam ser desenvolvidas com mais eficiência e mais controle. A gente tem um acompanhamento muito de perto das pessoas, do que está acontecendo. Como eu falei, a adoção da metodologia permite dividir essas responsabilidades complexas, né, em subetapas e adequar a execução. E esse aprofundamento, cada vez mais, traz maturidade para a organização, né, para o time que está aplicando compliance e para o programa de compliance em si. A gente joga luz ali, essa interação, essa conexão, a gente vai entendendo onde é que estão as sombras do programa, onde é que estão as dificuldades. E uma coisa que eu acho muito bacana também, que é outra magia da metodologia ágil que eu fui ver, são as reuniões com o cliente, né? A gente, a cada final de cada sprint, a gente apresenta, a gente faz uma review e mostra para o cliente o que nós produzimos naquele período e de que ele já pode usar. Porque ontem você deu um exemplo da contratação de um projeto para desenvolver um carro. No meio do projeto, o cliente falou que uma bicicleta era suficiente. Ele mudou o lifestyle dele, quer ser mais saudável, não quer mais usar o carro. Na pandemia, você não sai mais de casa, você quer, sei lá, fazer uma outra coisa ali. Isso a gente descobre no curso do programa, né? Com essas entregas, e isso é muito bacana. Ontem até foi legal, né? Na live depois, com bate-papo com o pessoal lá no Zoom, que acabou virando um bônus, né? Então, chamo o pessoal aqui, quem quiser terminar. Eu já vi que hoje deu o meu problema de áudio ontem, então, se alguém perdeu alguma coisa, a gente vai fazer um recap lá com o pessoal. Mas ontem, a gente estava falando justamente disso, né? Que o compliance é um sistema contínuo e não tem final. Então, a gente vai fazendo essas pequenas entregas o mais rápido possível para adequar. E até mesmo no nosso cenário brasileiro, né? A gente muda lei. Né? No Brasil, a gente fala todo dia tem uma mudança legislativa. Pessoal, a gente fica louco. Na pandemia agora, então, que foi decretado o estado de calamidade e o governo começou a editar essa série de medidas provisórias, era literalmente uma medida provisória por dia. E o governo fazia um favor, ele soltava o diário oficial, que agora é eletrônico, né? Não precisa mais rodar a imprensa, ele soltava o diário oficial ali 11h30, 11h45. Então, na virada do dia, às vezes você está indo dormir ali, celular dava um aviso, era alguém postando, em algum grupo saiu a MP da não sei o quê. Então, a gente ia lá e isso tudo tem que trazer para o programa de compliance. Se é um sistema ágil, a gente consegue adequar mais, né? É para isso que as metodologias ágeis, com esses ciclos curtos de entrega, servem como uma luva. Cai como uma luva para o compliance. Eu acho que eu vejo uma conexão assim muito grande. Para quem acha que é difícil conciliar ou não enxerga o compliance junto com a metodologia ágil, está aqui um exemplo bem prático de como ele atua. E essa tem feito isso bastante. Agora mais do que nunca, né? Outra coisa, até como forma de engajamento de pessoal, como a gente falou do foco na pessoa,
Ontem você falou isso também, você entrou há pouco tempo na Space, né? Você mal fez um onboard lá, acho que você nem completou o seu onboard, né? Não terminei meu onboarding, não. É outra coisa. E fui para casa. Outra coisa muito legal dessa mentalidade também, para quem ainda nunca viu, a Adriana falou isso ontem, ela é advogada, né? Legal advisor lá na Space. Ela ficou um mês rodando departamento por departamento, não fez nada de jurídico para entender os processos da empresa, entender as pessoas, conhecer, para depois ir para o mundo jurídico mesmo, né? Inclusive é super legal, né? Tem que fazer... Eu fui entendendo e ajudando. E aí, mas uma coisa que é legal, né? Até estava conversando com o Murilo há pouco tempo sobre isso, talvez eu não tivesse tido a riqueza de detalhes que eu teria, ou de entendimento do cenário, se eu não tivesse atuado junto com os times de primeira. Porque para eu entender o trabalho, eu precisei atuar junto com os times. Então, eu atuava fortemente. E aí, quando a gente sai para uma outra visão, né, para uma visão de head, né, quando eu tenho as dores ali da base e eu tenho uma visibilidade ali, eu consigo ajudar a bolar estratégias muito mais assertivas. Então, foi até bom esse meu onboarding ter sido junto com a galera. Vamos lá. Vai lá e faz. Numa empresa tradicional, assim, não seria assim, a coisa não flui tão facilmente. Mas isso não é mágica, né? É porque a empresa já tem a cultura. Então, as pessoas te abraçam, te aceitam. Não, literalmente abraçam. Né? Quando eu estive lá na Space, verdade, o pessoal não é um aperto de mão, é um abraço. É uma coisa afetuosa, assim. Eu primeiro falei, gente, eu tenho que abraçar todo mundo, que eu não entendia. E todo mundo abraçava todos os dias. Eu falei, gente, tá bom, então eu vou abraçar. Eu ficava pensando, saber como isso é cultura. A cultura tá ali, não tá no papel, ela tá ali nas pessoas, que eu falei ontem. E aposto que isso facilitou, né? Eu que ainda fico mais à distância, né, do pouco contato físico lá, assim, sou um membro do time, nem falo me sinto, não. A Adriana fala, não, você é um membro do time. E a gente tá lá participando, até mesmo... Porque na Space tem profissionais fora do país, na França, o pessoal, outro dia tinha, não sei se era na China ou no Japão, e todo mundo trabalha e está todo mundo conectado. Mas para fechar nosso tempo aqui, nós já estamos com os minutos finais, é só o último, a vantagem aqui que eu gostaria de destacar é a obtenção de dados com inteligência. Né? Porque como na metodologia ágil os resultados eles são obtidos nesses ciclos curto de entrega, isso faz que seja possível conectar os pontos cegos de maneira mais ágil. Né, identificar as necessidades de melhoria e fazer as correções mais rapidamente. Essa possibilidade de interpretar os dados aliás, a possibilidade de interpretar os dados e a adaptação com rapidez às mudanças, aos imprevistos, esse mundo VUCA, né, que você acabou de falar, agrega muito mais utilidade e valor para o negócio em si. Né? E uma outra coisa que é muito bom, diminui o retrabalho. Por exemplo, se você fez uma coisa que precisa ser reparada, você vai reparar um ciclo muito menor. Você não vai ter que ir lá no começo do projeto e depois tem aquele dominó, né, efeito dominó, que a gente tem que depois sair corrigindo uma coisa atrás da outra. Então, essa diminuição, esse ganho ali em termos de tempo, de esforço, acaba que vira uma vantagem para a empresa até financeira. Tempo, né, é valioso, a gente investe em funcionários, investe na consultoria. Então, se a gente faz essas entregas muito mais rápido, no final vai ficar todo mundo mais feliz. O consultor, o compliance officer, o dono do projeto, o CEO, o dono da empresa, os acionistas, todo mundo vai ficar mais satisfeito porque o processo fluiu mais rápido e a coisa aconteceu. Né? Bom, passo para você fazer as suas considerações finais aí, antes de a gente fazer o fechamento. Vamos lá, tá bom, gente. Paulo. Então, acho que é isso, para não tomar muito tempo, porque a gente é derrubado daqui a 7 minutos, para vocês não ficarem sem conteúdo. Eu achei que está faltando até menos. Né, vamos lá, rapidinho, só um fechamento, assim, então, é possível sair de um mindset para o outro, tá? Incentivem, depois que vocês entenderem que já estão evoluídos aí, com mindsets transformados, quem precisar, incentivem mudanças nos colaboradores, nos pares, nos amigos, invistam em mudanças, tá? Treine a equipe, né? Valorize as ideias da equipe, crie um ambiente positivo, né? Então, tem todas essas... estimulem o compartilhamento de conhecimento, né? Estimulem isso na equipe, ambiente positivo, né? Isso tudo faz diferença.
né? Sejam sempre pessoas que estimulem, que tenham abundância. Poxa, eu quero abundar, né? A abundância vem de transbordo, né? Então, eu preciso levar aquilo para outra pessoa, né? Então, busquem pessoas que vocês se inspirem também. Eu acho que isso é super importante. Não se comparem, né? Cada pessoa é um indivíduo, um ser único, lindo, maravilhoso, com os nossos defeitos e qualidades, né? Mas, assim, sempre pensem no que vocês querem passar das pessoas. E é possível sair de um e para o outro, mas não tem certo e errado, né? E tá tudo bem. Não, é isso, foi um prazer de novo. Nath, obrigado. Acho que o papo foi bom. Assim, um último recado também, antes de agradecer ao pessoal, é só uma coisa assim, pode parecer que é muito difícil, uma realidade muito diferente da que a gente vive, mas a metodologia não seria ágil se ela fosse difícil de aplicar, né? A partir do momento, a gente fazer o fechamento com o tema do dia, a partir do momento que você tem essa mentalidade, com esses elementos que você acabou de dizer, flui. A coisa acontece. Tem as ferramentas, elas te ajudam, mas o que muda mesmo a cultura é a mentalidade, é o mindset. Então, é uma palavra que às vezes ficou desgastada, né? A gente vai falar de mindset, igual falar de coach. Todo mundo, às vezes, cria, porque elas são empregadas incorretamente, né? Às vezes, elas foram apropriadas e utilizadas de formas indevidas. Mas na própria bibliografia, né, o livro é muito interessante, ele é todo fundamentado em estudo científico e, né, hoje em dia a neurociência está toda aí para provar isso para a gente. Então, antes de fechar... recomendo, inclusive, a leitura. Isso, recomenda, né? Um livro super acessível. Eu já vi na Amazon, o e-book dele custa, acho que 16, 17 reais. Assim. Estava em promoção, está sempre em promoção, vale muito a pena. Tá, então, obrigado, Nath, valeu pelo papo. Eu que agradeço, Jordano. Pessoal, agora eu chamo mais uma vez para o pessoal entrar na bio do nosso Instagram, do compliance.agile, e baixar o material para amanhã. A gente amanhã vai ter a live com o Murilo Curti, o CEO da Space Needle, e vamos pedir que vocês já tenham feito a janela de jornada, a gente discutir isso amanhã. Tá? Vamos terminar aqui, vamos ficar mais uns minutinhos lá no Zoom. Quem quiser entrar com a gente... Quem quiser. O endereço lá é bit.ly, né? bit.ly/zoom-jornada-compliance-ágil. Esse é o link para todos os dias, aliás. Quem quiser acompanhar por lá, eu nem sei, eu acho que hoje tem até mais gente lá do que aqui no Instagram. E a gente com problema de som. A gente vai resolver isso lá agora. Beleza? Valeu. Valeu, Nath, brigadão. Obrigado, pessoal. Obrigada. Amanhã, 7 horas. Amanhã vai ser no Zoom, tá? Esse endereço, porque amanhã a gente vai fazer um treinamento. Ele deve demorar mais que 2 horas e a gente precisa de interação. Então, a gente vai postando aí amanhã o endereço, tudo certinho. Mas está lá na bio também. Você pode cair direto lá. É o mesmo link para todos os dias. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, boa noite. Aproveitando o gancho do Jordano e da Nath. Agora vamos para o pessoal do Acho que eles não estão ouvindo a gente ainda, né? Conta, vou voltar com o meu áudio do computador. Vocês estão ouvindo? Eu estou te ouvindo, agora liberei meu áudio. Nath, está ouvindo? Pegando o gancho aqui do que vocês estão falando, pessoal, acho que todo mundo teve uma visão clara, né, de mindset de abundância e de escassez no início da pandemia. A gente viu muitas pessoas correndo para o supermercado e estocando comida, estocando diversos itens, sem pensar nas pessoas que não tinham condição financeira de estocar, né? Pensando na escassez, no medo, né, de não ter. E logo após a gente começou a ver essa dualidade, porque começaram a aparecer vários atos de solidariedade, várias pessoas que nem tinham tanto assim, mas estavam dividindo com outras pessoas. Então a gente viu esse mindset, acho que de forma bem, essa dualidade do mindset de forma bem destacada. Uma outra coisa interessante que eu vivo falando, né, para o pessoal, esse estado de mindset é como se fosse um estado meditativo, né? Quando a gente vai meditar, a gente não fica o tempo inteiro em estado meditativo. A nossa intenção é sempre alcançar, por exemplo, se você ficar 1 hora meditando, a intenção é que você consiga silenciar os seus pensamentos cada vez por mais tempo. E a ideia do mindset é a mesma. Não quer dizer que a partir de hoje todo mundo vai ter mindset de abundância. Não é isso. Mas o ideal é que você conheça e que você comece a reconhecer que você está nesse estado de mindset de escassez e como fazer para mudar para o mindset de abundância. Na nossa equipe lá, a gente tem essa liberdade.
tanto de falar que o outro está com de falar que o outro está com mindset de escassez, e ao mesmo tempo de reconhecer também. Às vezes eu estava super brava no início do evento, aconteceram umas coisas. Aí eu liguei pro Jordano, falei, Jordano, você não sabe o que aconteceu? Aí falei um monte de coisa. Depois liguei pro Murilo. E aí os dois depois conversando comigo, olha, será que você não tá no mindset de escassez? E aí eu falei, não, realmente, acho que eu tô. E assim, não me senti ofendida deles estarem falando isso, pelo contrário, né? Achei que era uma oportunidade de eu perceber isso, e eu também muitas vezes falo, me ajuda. Eu tô sentindo que hoje eu tô no mindset de escassez, tô precisando sair dele, e a gente tem essa ajuda mútua, e assim, sem julgamento, sabe, gente? Um dia é você que vai estar com esse mindset, e você vai precisar que alguém te tire dele. Então, isso que eu acho muito legal, essa liberdade também, e essa maturidade de não se sentir ofendido, sabe? É muito relevante isso, e vale para a equipe, sabe por quê? Porque na hora das cerimônias que vocês vão aprender na quinta, é importante trabalhar com pessoas com esse mindset, né, e com essa liberdade também, de você poder falar, porque senão a equipe não vai fluir, e aí não tem projeto que ande, se você for ficar emburrado porque o outro te falou que estava com mindset de escassez. Então, é muito legal quando você começa a perceber que você está nesse estado. Eu achei bem, bem legal. Se vocês querem falar, pessoal, vocês estavam... Legal, mas chegaram aí, eu já fui emendando aqui. Não, por favor, a gente respira um pouquinho. Mas como é que foi? Eu vi que acompanhou pelo meu áudio. O pessoal conseguiu acompanhar? Deu certo? Deram alguns problemas. Eu acho que o fato da Nath estar com o fone talvez não tenha ajudado muito. Mas a gente ajusta depois, a gente dá acho melhor agora a gente não bloquear os comentários do Instagram enquanto a gente não ajustar o som, porque a gente não tinha como avisar vocês, porque vocês bloquearam também as notificações. E aí eu tava aqui desesperada tentando ajudar. Então acho importante. Vamos aprender, vamos fazer melhoria com a Nath. Melhoria contínua. Será que pessoal, ontem acho que o Ralph queria falar, não sei se você já quer falar, Ralph, eu sei que o Paulo também queria. A gente podia testar hoje para ver se funciona. Ontem só consegui. Pode ser. Tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo, legal. Bom, vamos lá. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar participando desse evento aí com vocês, agradecer o convite da Adriana, a Natália e o Jordano, muito bacana o evento. E falar um pouquinho do que eu vejo do compliance, que eu achei muito interessante. Eu moro nos Estados Unidos há mais de 20 anos, sempre no mercado financeiro, e o compliance no mercado financeiro aqui é muito próximo. Então, a minha vida de 20 anos no mercado financeiro é indiretamente conectado com o compliance diário. E o compliance não só o compliance estrutural, mas o compliance por operação. Então, nós passamos pelo compliance diário em centenas de operações diárias. E, claro, adequando as regras não só dos Estados Unidos, mas de cada estado americano e do país que a gente tem a contrapartida. No meu caso específico, eu sou com o Brasil. E é muito interessante que no Brasil são pouquíssimos movimentos de compliance ainda, principalmente na área financeira. Eu fico até assustado com as startups que vêm crescendo no Brasil, que vêm nascendo no Brasil, algumas que eu tento fazer um relacionamento comercial, e por muitas vezes quando eu pergunto, isso é o manual de compliance? Eles falam, mas precisa? Não só o manual, precisa ter manual e precisa ter os processos, e precisa seguir os processos, e reavaliar os processos, e reavaliar o manual, e isso é diário, né? Então, é muito interessante que vocês estão abordando isso aí, muito bacana. E até questão de responsabilidade na área financeira, que aqui, eu não conheço essa parte de responsabilidade do Brasil, na parte de compliance, mas aqui todo o C-level, né, o CEO, CFO, né, que tem a responsabilidade na empresa, o compliance officer tem a mesma responsabilidade, não só não igual a um CTO ou a um CFO, mas realmente um compliance officer tem a mesma responsabilidade de um CEO ou de um presidente da empresa. Então, o compliance é muito respeitado, não só respeitado, como o compliance officer tem o mesmo poder de parar uma operação ou deixar seguir uma operação do presidente da empresa. Então, pode ser o melhor negócio do mundo, o presidente fala, a gente precisa fazer isso, a empresa vai fechar. Se o compliance officer falar, não vai fazer, não faz.
O máximo que pode acontecer é o CEO ou o presidente dispensar o compliance officer, ele assumir a posição e ele assumir a responsabilidade integral daquilo. Então é muito interessante essa parte do lado de cá. Não conheço ainda, realmente, não sei como está esse nível de compliance no Brasil em relação à operação financeira, principalmente para as startups, mas eu acho que o que vocês estão fazendo, nota 1000, excelente, e vou continuar aprendendo com vocês. Parabéns aí pelo movimento. Obrigada, Ai, que bom, Ralf. Muito feliz com a sua participação, feliz com o seu feedback, e muito bom ver a sua visão, né, de fora. Aqui no Brasil, realmente, é um movimento que está se iniciando ainda, né? O que acontece? As empresas ainda não são obrigadas. As empresas que têm essa obrigatoriedade, normalmente, são as grandes empresas que pactuam com multinacionais. Começaram a sair alguns decretos exigindo o programa de integridade para licitações, né? Como obrigatório, né? Se não tiver, não consegue participar, requisitos. Para alguns tipos de empréstimos, você também tem que comprovar o programa de integridade. Então, ainda tá nascendo, né? Não está maduro igual nos Estados Unidos, né? Na Europa, ainda não está no mesmo nível, no mesmo patamar. A gente chega lá com os eventos iguais aos de vocês aí. Muito legal. Obrigada. Muito bom, obrigada. Espero contribuir para a integridade, né, para essa mentalidade de integridade, que, aliás, foi uma das coisas que me fisgou para o compliance, né? Eu entrei pela porta trabalhista, né, minha especialização é trabalhista sindical, a ideia foi implantar o compliance. Eu tenho um MBA em gestão integrada da qualidade, que eu já fiz há muito tempo atrás, justamente para aplicar esses processos de controle à realidade empresarial, às rotinas. E depois acabou vindo a lei anticorrupção, né? E veio essa cultura de compliance que ganhou um impulso com a Lava Jato, isso tudo que aconteceu depois. Mas o que fisga mesmo é a cultura da integridade, é fazer essa diferença, né? E a gente melhorar esse país, melhorar esse planeta, né? Quem tem filho pequeno não está conformado, não está feliz com as coisas que a gente está vendo no país. Então a gente quer mudar, né, Adriano? A gente quer contribuir para os objetivos sustentáveis da ONU. Eu tenho uma reguinha aqui que fica na cabeça. A Space tem. E esse nem é da Space, esse é do Instituto do Pessoal até do Rio Grande do Sul, lá da ICAEPS. E é super legal, a gente tem que fazer. Sim, tem coisinhas da Space também, né? Coisinhas, mas a ideia é essa, mudar a cultura. E quando a gente vê com um lugar como Space, vê outros empresas, principalmente as startups, que querem ter esse propósito, né? Junto com o ganho financeiro, obviamente, né? Mas coisas aliadas, ter esse desenvolvimento sustentável, é o que apaixona assim, no compliance, é o que atrai muito. E o que eu percebo é que, assim, infelizmente, esse movimento felizmente está crescendo, mas infelizmente muitas vezes pelas razões erradas, né? É por pressão da OCDE. Não devia ser por pressão da OCDE. Na verdade, acho que o compliance nem deveria existir, né? Todo mundo deveria ter essa consciência. Se a gente fosse parar para pensar, tem que ter alguém para regulamentar o que você tem ou não tem que fazer, a gente já deveria saber, né? Já deveria ser embutido em cada um de nós. E, na verdade, é o que a gente tenta fazer quando a gente monta um programa de integridade. A gente até... Eu lembro que na LEC eles falavam, se você tem 100 empregados, você precisa que os 100 sejam compliances, que você não consegue estar em todos os lugares, então a cultura de integridade precisa estar em todos os lugares. Então essa é a ideia também, e vale isso para as metodologias ágeis, tá, gente? Não tem como só uma pessoa entender a importância das metodologias ágeis, é preciso que o time inteiro, que a empresa inteira veja valor nisso, porque eles vão aprender a cuidar do board sozinho, aprender a fazer as cerimônias sozinhas. Então, a ideia é a mesma, no compliance e nas metodologias ágeis. Tem que ser algo da empresa, não é o compliance officer que está montando o programa de integridade. É todo o time multidisciplinar e a empresa inteira tem que estar envolvida e tem que estar consciente de por que está fazendo isso, né? Dessa importância. Mas, assim, eu vejo que muitas empresas vão correr para fazer... Ou porque a lei vai obrigar, como a Lei Geral de Proteção de Dados, quando as multas começarem, que é o compliance na área de Lei Geral de Proteção de Dados, ou porque vão começar a perder negócios, né? Porque as grandes empresas, se você não tiver um programa de compliance, elas não vão pactuar com você. Já não pactuam, né? E aí vai reverberar isso. Cada vez mais
vão ter empresas que exigem esse programa de integridade para você ser fornecedor, parceiro, qualquer coisa nesse sentido. Então, vai crescer. Talvez não pelas razões certas, mas a gente vai evoluindo. Isso que eu ia falar. Eu acho que pegar esse gancho do que você falou, Dri, sobre as empresas vão acabar fazendo, talvez não pelas razões certas, a metodologia ágil também tem um pouco disso, né? Então, muita empresa começou a fazer porque estava na moda. Né? Também quero ser ágil, também, modismo, não, eu quero dizer que eu sou ágil, mas quando a gente vive, e eu já passei por algumas delas, né? A gente vê que lá no dia a dia, né, as pessoas não estão com essa mentalidade, não adianta, é impressionante como trava o processo. E aí tem muitas empresas que utilizam lá o Scrum, né, só porque faz cerimônia, ou que tem um board atualizado, diz que é ágil, e não é isso. Né? Tem muitas empresas que adotaram o ágil, né, por modismo, modinha, mas quando você vai ver, quando você faz um assessment, né, quando você entra no time, você vê que não é bem isso. Por quê? Porque requer toda esse aculturamento, né? E mudar a cultura não é fácil, manter cultura não é fácil, mudar mindset não é fácil, manter mindset de abundância e de crescimento também não é fácil. É um trabalho que requer dedicação, uma dedicação muito grande, uma dedicação contínua. Cultura é viva, mindset a gente está falando de pessoas, né? Foi isso que a gente falou ali na live. Então, pessoas são complexas, né? E a gente manter isso tudo vivo é muito difícil. Então, da mesma forma que o compliance, as pessoas não vão aderir porque querem estar em compliance, elas vão aderir por outras formas. E aí é o momento que a gente precisa usar isso a nosso favor, né? E modificar o que a gente precisa modificar, falando de cultura, mindset, engajamento e etc. E o que a Nath falou de ser um sistema vivo é muito real também para as duas áreas, né? Como compliance, saiu uma legislação, vai mudar, às vezes você está usando uma metodologia no seu time e vai precisar mudar, porque entrou uma nova pessoa, não se adaptou àquela metodologia, também é um sistema vivo, saem novas metodologias, sempre vão surgindo algumas, vêm de fora também. Então, é um sistema vivo também, o de metodologias ágeis, né? Eles têm... E não sei se todo mundo sabe, outra coincidência que eles têm, para ser compliance não precisa ter um curso superior específico, né? Não precisa ser advogado. As pessoas acham que precisa ser advogado, porque quando o compliance chegou no Brasil, pelo fato de ter que estudar muitas legislações, o advogado absorveu essa profissão, né? Essa parte, né? A profissão acabou sendo absorvida pelo advogado, mas você não precisa. E para trabalhar com metodologias ágeis, a ideia é a mesma, você não precisa ter um curso superior específico, né, para trabalhar. O inglês é importante nas duas áreas, né, os materiais são muito mais ricos, né, no inglês não tem muita tradução, os melhores materiais, então, assim, também é uma outra coincidência, né, para as duas áreas, essa parte é importante. Mas acho que o match, né, para usar o termo, o match do compliance com a agilidade é justamente isso, esse fato que você acabou de falar, Adriana, de não acabar o ciclo, o programa de compliance nunca vai estar finalizado. Né? Ele pode ser sempre melhorado, vai ter sempre uma atualização, como eu disse lá na live, normativa, então ele vai ter que estar sempre sendo incrementado. E você quer utilizar uma metodologia melhor do que a ágil para promover esses incrementos constantes e permanentes? Acho que é tudo a ver, né? Melhoria contínua, metodologia ágil, o compliance, né? Eles se apoiam entre pés e hoje em dia está tudo apoiado por tecnologia, existem mecanismos interessantes, que a gente vai falar das ferramentas, né? O que a gente usa, não sei se o pessoal já está com alguma dúvida, né? Que plataforma que a gente usa para cada um estar num lugar hoje em dia trabalhando. Vocês duas estão em São Paulo, né? Mas eu estou mais longe. A Vanúcia, a nossa cofundadora da Compliance Ágil, está aqui também. Eu acho que ela não está podendo abrir a câmera. Não sei se ela está matando a aula dela lá na pós-graduação. Eu acho que ela está matando. Mas ela está no Rio, né? Eu estou em Minas, vocês estão em São Paulo. Então, tem hoje em dia essas ferramentas que é lógico, não tem receita pronta, né, Adriana? Não tem receita de bolo, não tem como pegar a que a gente usa nos nossos programas e usar em qualquer outro programa. Pode até haver coincidência, mas não necessariamente serão as mesmas ferramentas. Mas está tudo aí para fazer funcionar. E nessa nova realidade do teletrabalho, né, do teleserviço à distância, eu acho que, como eu disse, cai como uma luva.
E o que eu percebo também, e aqui a gente conversou já sobre isso, eu e a Nath, a gente não sentiu, e até no nosso trabalho, tanto na Space quanto com Compliance, a gente não sentiu esse impacto que todo mundo sentiu de trabalhar em casa. Porque a metodologia ágil já estava extremamente madura. Então, assim, o que faz diferença pra gente é que a gente está com saudade de encontrar, de abraçar, porque realmente a Space tem muito calor humano, que nem o Jordano falou. Então, o que a gente está é com a saudade dessa parte. Agora, a parte operacional não mudou em nada. E os meninos são novos, gente, sabe? A gente tá com saudade da música, deles andando, né, no prédio, pra cima e pra baixo, lá, aquela energia. Mas a parte operacional, e a Nath sabe, gente, não mudou nada, os meninos são super novos, tem de 17, a média, assim, de 17 a uns 22, 23, e tudo tá funcionando. Acho que a gente tá trabalhando até mais, na verdade. Eu diria que a gente está sendo mais produtivo do que a gente estava antes, porque o pessoal mora muito longe, então levava, né, 2, 3 horas, tem gente que levava 4 horas para chegar no escritório. Né? E aí, aqui não, a gente já acorda e, poxa, eu tô pronto, entendeu? Tomo um banho no máximo, mas o pessoal está muito mais produtivo, inclusive. É uma live atrás da outra, uma vídeo atrás da outra. Sim, é uma emendada na outra. Aí vem a gente e coloca 5 lives, 5 dias. Exato. Estou gostando. Será que alguém mais quer falar? O Paulo queria falar ontem, não sei se quer falar hoje, Paulo, se quer testar, se dá certo. Ontem não conseguiu, né? Não. Tô vendo a Vanúcia tá ali também, não sei se ela consegue falar. Paulo, você está desmutado. Estão me ouvindo? Ah, sim. Boa! Pessoal, parabéns. Desde ontem eu estou querendo parabenizá-los aí, porque além da questão da competência técnica, que é inegável com vocês aí, a questão de combinar coisas naturalmente que na cabeça das pessoas parecem ser não muito combináveis, eu acho isso incrível. Eu acho que a inovação parte disso. Foi até um comentário que eu fiz ontem, que quando a gente trabalha com criatividade, a gente parte de repertório. Então, quando a gente junta duas coisas que tem sentido estar junto, a gente traz o melhor dos dois mundos para o mesmo lugar. Então, para mim, o principal ganho que está tendo essa jornada é justamente esse senso de rebeldia, mostrando que uma área ela não precisa ser só aquilo que todo mundo faz, ou como todo mundo pensa que ela deve ser. Então, eu acredito que essa capacidade de fazer esses cross, de pegar um assunto e jogar no meio do outro, pode dar uma liga legal. Muita coisa pode não dar muito certo, mas se a gente se colocar nesse caminho, muita coisa boa pode acontecer. Então, tem vários exemplos aí ao longo da humanidade, quanto que esse senso de observação e de cruzamento gerou coisas sensacionais. Então, parabéns por esse pioneirismo aí. Eu não sei se tem alguém que faz, mas eu acho que o que vocês estão fazendo aí está sendo fundamental. E uma coisa assim que me chama muita atenção, e é uma coisa até para dar de feedback para vocês e para quem estiver ouvindo, até para quem quiser saber mais sobre isso, é que acho que a maior dificuldade de tudo aquilo que é novo e bom é justamente a questão de pegar, entre aspas, né? Porque a gente sabe que todo sistema complexo, seja ele uma sociedade ou um corpo humano, a gente tende a rejeitar mudança porque energeticamente é desfavorável mudar, né? Então, por mais que faça sentido o mindset de abundância, por mais que faça sentido a agilidade em diversos momentos, a gente percebe o quanto que é difícil, muitas vezes, você ter um sistema desse sendo implementado por conta da resistência, e muitas vezes não é uma resistência por mal das pessoas, talvez é mais dificultoso, e a pessoa não vai ter o mesmo suporte que ela teria antes, aquela coisa toda. Então, acredito que junto com esse conhecimento que vocês estão passando, dessas novas possibilidades de pensar o compliance com o mindset ágil, seria fundamental também que as pessoas entendessem o quanto que, além disso, elas vão precisar entender de gestão de mudança, né? Que parte não só de gestão de mudança organizacional, mas até mesmo mudança humana, né? De pensamento, como que esse processo ocorre do ponto de vista orgânico na pessoa e cognitivo, né? Então, acho legal, assim, até um próximo passo aí da galera também buscar conhecimento em gestão de mudança. Eu até, citando um exemplo, uma vez eu conversei com o responsável por uma grande empresa aí de software, ele falou, eu não tenho problema de contratar consultor técnico para implantar coisas, tipo, sistema financeiro, sistema contábil, não é meu problema, tem muita gente sobrando no mercado que possa fazer isso. O meu principal problema é trabalhar com gestão de mudança, porque muito projeto bom não dá certo, por quê? Porque fica um mês e aí volta tudo, a galera começa a ter controles paralelos, começa a sabotar, muitas vezes a pessoa faz por mal, muitas vezes não,
mas eu acho que toda nova ideia, sendo ela boa ou ruim, no caso de vocês é muito boa, se ela vier acompanhada com esse olhar da gestão de mudança, aumenta a chance disso emplacar e, de fato, se tornar um novo normal, né, para o compliance aí, que eu acho que tem tudo a ver. E é isso. Parabéns aí por tudo que vocês estão fazendo aí. Eu acho que está sensacional aí. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Paulo, pelo seu depoimento. Sobre o Paulo, gente, é uma pessoa que vale a pena ser seguida, viu? Ele é fora da caixa. Ele falou de repertório aí, e acho que o curso dele, o workshop que eu fiz de criatividade, me ajudou nessa parte de aumentar o repertório e conseguir unir, por exemplo, dois temas diferentes. E estou trazendo ele para o compliance ambiental aí também. Ele é biólogo, já trabalha com essa parte de legislação na área ambiental, então vale a pena. Depois eu mando aí para vocês o workshop, é bem legal. Agradeço também. Ontem, esse seu comentário que você fez, eu até printei e mandei lá no grupo, né? Eu fiz isso. O comentário dele. Porque o nosso propósito é isso mesmo, é juntar duas coisas que elas são muito complementares, embora pareçam que não sejam. Para muita gente que tem, às vezes, a mentalidade fixa, né, o mindset fixo, não consegue enxergar esse ponto de conexão. Mas eu fico insistindo o tempo todo, porque eu vi na prática acontecer. Então, você pode ir para o compliance. Eu vislumbro muita aplicação de metodologia ágil no universo jurídico como um todo, escritório, advogado, eu sei que tem um pessoal aí acompanhando. Dá para levar isso para as suas realidades de equipes, de times internos mesmo. E como a Adriana fala também, né, o Agile for All, né, o Agile é para todo mundo. Ela faz na vida pessoal dela. Eu não sabia, eu já tinha uma mentalidade ágil, assim, também, antes de ir para a Space mesmo, tanto é que eu não moro em BH, né, eu acabei saindo de BH, vim com trabalhar com esses recursos tecnológicos e trabalhar em equipe à distância, então, né, por exemplo, não senti muito a minha pandemia nesse aspecto, até diminuiu a minha quantidade de viagens, tem um lado bom, mas é péssimo você estar isolado das pessoas e é triste o que está acontecendo, né, no planeta. Mas, assim, nós temos que acompanhar as mudanças. Se adaptar. E mais rápido possível, né? Porque aquela questão não são os fósseis, são os mais adaptáveis, que não foi Darwin que falou, né? Foi um estudioso do Darwin que falou isso. E, pessoal, alguém mais quer falar? Coloca oi aí no chat que a gente consegue. A Paty, enquanto o pessoal se pronuncia, a Paty perguntou aqui, né, o significado de VUCA. Não é VUCA, é VUCA, V-U-C-A. Tá? E algumas pessoas perguntaram sobre isso, que eu falei na live, né? O VUCA, ele nasceu de um acrônimo das palavras em inglês, tá? Que identificam, que traduzem volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Em português pode ser VICA, tá? Mas em inglês é VUCA, tá? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? E o que isso costuma dizer, né? O que significa isso tudo? É um princípio que diz que o mundo vai mudando numa velocidade muito acelerada, com destino incerto, proporcionando várias respostas para uma mesma questão, né? Então, por isso que a gente precisa se adaptar, né? A sigla significa isso, tá? E é esse o significado, se a gente pudesse resumir o volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, é a mudança muito acelerada do mundo, com destino incerto, proporcionando várias respostas para uma mesma questão. E vi também, aproveitar que eu estou falando, eu vi lá no chat alguém perguntando se eu era perfil dominante. Por quê? Tô brincando. Tem um pouco de perfil dominante e um pouco de perfil de estabilidade, tá? Isso é DISC, né? Para quem não conhece, né? Perfil comportamental, né? O D é de dominância, o I é de influência, o C é de cautela e o S é de estabilidade, né? Geralmente a gente é um conjunto de vários desses perfis. Eu tenho um pouco de dominância e tem um pouco de estabilidade também. Então, eu tenho o D e o S aí no meu perfil. Já fez seu Enneagrama, Nath? Quem identificou tá bom. Não tem o nome da pessoa, tá sabendo, legal. Tem que fazer o Enneagrama. Quem não fez, tem. Legal. Né? E, gente, passa uma janela de Johari, que a gente vai avaliar amanhã o perfil de todo mundo também. Vamos ver quem vai passar na prova. Olha o medo. Passa, já levem pronto, né, para a gente já começar o treinamento com ela elaborada.
Aqui, ó, o Murilo. Mais alguém, pessoal? Aqui, ó, o Murilo está aqui com a gente. Murilo está aí hoje, amanhã ele vai estar aqui. Quer falar, Murilo? Dá uma palhinha para a gente já, uma prévia de amanhã. Murilo, podia dar uma palhinha. Cadê ele? Deixa eu desmutar ele, para ver se ele vai falar alguma coisa. Cadê? Eu não estou vendo na lista. Você que está como host. Não estou conseguindo tirar ele do mudo. Espera aí. Não, você libera, mas ele tem que apertar lá. Não sei se vai. Não, mas não está ficando aqui. Não. Amanhã ele fala, então, para vocês. É o seu... Ai, deu! Não deu. Gente, fica parecendo que eu sou lerda com o negócio, mas não é. No meu computador não tá dando certo. Oi, vocês estão me ouvindo? Aí, Sim. Deu um probleminha aqui, mas eu consegui. Eu estava tomando uma água e rindo ali da pessoa que falou e que achou que a Nath é dominante, né? Eu não ouvi essa parte. Por que vocês pediram para eu falar? Para dar um oi para a galera. Não, você queria dar um spoiler. feedback. Dá um spoiler de amanhã. A gente está falando justamente do exercício da janela de Johari, que amanhã você vai avaliar cada um e vai aprovar ou não o pessoal. Estou fazendo uma brincadeira. É muito legal vocês fazerem esse exercício. Ele é um exercício que eu vou explicar o resultado do preenchimento lá no treinamento e vai ajudar vocês a entenderem como que vocês estão em relação a dar e receber feedbacks. É bem legal. E eu estava aqui, né, pensando sobre todo o conteúdo que vocês trouxeram hoje e relacionando com o que a gente tem para amanhã, e vai ser bem interessante porque o que mais surgiu aqui, né, é a relação de que o ágil é como é por se tratar de pessoas. E não é sobre técnicas, e sim sobre pessoas, e a parte mais linda e mais difícil que as pessoas têm, os maiores desafios e as maiores graças é no relacionamento. E o relacionamento é baseado em comunicação, e o feedback é totalmente sobre comunicação e relacionamento entre as pessoas. Então, eu acho que amanhã a gente vai conseguir conectar vários dos pontos que já foram ditos ontem com esses de hoje. Vai fazer bastante sentido para vocês e como fez para mim, tá? Então, eu estou dizendo o meu ponto de vista aqui da minha experiência. E eu acho que vai fazer bastante sentido e eu fiquei muito feliz hoje de ouvir, né, que vocês usaram a Space Needle como exemplo. E esse exemplo que a gente traz amanhã, que conecta tudo, não é um exemplo, tá, de que a gente começou a utilizar porque achava legal. Foi a nossa experiência de buscar ter um lugar diferente, com uma cultura mais humanizada. Por isso que o ágil faz tanto sentido, por isso que o feedback faz tanto sentido, por isso que o mindset de crescimento faz muito sentido. Então, eu gostei muito assim dos exemplos, achei bem legal e acho que amanhã vai dar para contribuir um pouquinho mais com essa coisa que a gente não usou do mercado, a gente desenvolveu. Então, acho que isso também é uma coisa que eu queria comentar, e são os meus 2 centavos sobre a mentalidade e a cultura ágil, etc., é que é algo que todo mundo que começa a pensar dessa maneira começa a desenvolver esse tipo de cultura. Então, não tem fórmula mágica, né? Cada um vai conseguir realmente ter a sua própria interpretação, mas no final é sempre uma cultura muito humana. Isso é muito legal. Eu fiquei muito feliz também pela quantidade de pessoas que estão interessadas nesse tema, né? E o pessoal que trabalha com compliance, tudo isso que a gente falou, assim, é muito legal levar para essa área que vem mais do lado jurídico. Então, essa humanização tende a se espalhar e o resultado na minha opinião, incrível. É isso. Vocês pedem para eu falar, eu falo um monte, gente. Obrigada. Muito obrigada. Amanhã vocês vão conhecê-lo aí mais um pouquinho. Vai ser muito bom. É um treinamento, a gente tem treinamento de feedback na Space, né? A gente também tem da nossa equipe para poder fazer a retrospectiva sem tanto sofrimento, né? Sem trauma, né? Sem traumas,
Bom, mas acho que é isso, pessoal. Obrigada, né, por permanecerem até agora, né, por participarem da jornada. Tenho certeza que vocês vão gostar das próximas lives também. E contamos aí com a presença de todos vocês. Obrigada, pessoal. É isso. Até a família, meu irmão tá ali, minha mãe esteve por aqui também, amigo, o pessoal tudo prestigiando. Valeu, pessoal. Pessoal, chamem o pessoal de casa, né? Todo mundo tá aí na quarentena, alguns ainda estão, né, em isolamento. E aí precisa melhorar o relacionamento, chama para aprender o feedback, porque também não adianta você aprender e o coleguinha não saber receber o feedback. Então, ótimo ponto. Chama aí o pessoal de casa para assistir amanhã. Fechado. Valeu, gente, pessoal, obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Adriana tem que parar de gravar e salvar. Tá bom. Espera aí. Vanúcia não falou, hein? Vanúcia ficou ali.